E aí, pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí para te dar alguns recados aí, tá? Te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer, tá? A gente tá chegando aí já nos o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então, se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais alguns recados para te passar. Assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer, isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Fala, pessoal, tudo tranquilo? E agora vamos falar de uma análise aí de um filme cheio de ação e épico, né? Vamos falar dos vampiros aí e muita adrenalina. Tô falando de Blade 2. Se você curte uma boa dose de emoção, se prepare aí para essa jornada sombria e empolgante. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação.
Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998. E a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filme de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante.
E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade.
O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos a conquistar um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo.
Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim.
No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia, como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like.
E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos a conquistar um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, a questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça, Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes.
A dinâmica entre Blade e Bojack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Bojack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Bojack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro. Ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Bojack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Bojack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros.
E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2, nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, a questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2, nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, a questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais
dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, a questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias
e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro. Ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis.
se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina.
Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias e mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade.
Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes.
O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, com o personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este.
Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar os like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2, nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral, ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. A adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme.
Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares dos gêneros de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos a conquistar um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes, como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência,
Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia, como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2. Nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos o Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro, ele é estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria, ação intensa, que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme. E nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia, como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami,
contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero, e seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2, nunca te contaram. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo como este. Blade 2 é a continuação do clássico Blade, com Wesley Snipes, interpretado o icônico caçador de vampiros Blade. Desta vez ele enfrenta uma nova perigosa ameaça, uma raça de vampiros mutantes, sedentos de sangue humano. É uma luta de sobrevivência e ação de começo ao fim. No filme, somos apresentados a um mundo sombrio e sobrenatural, onde Blade se une a um grupo de vampiros chamados Blood Pack para combater os mutantes. A trama é repleta aí de reviravoltas, segredos e muita adrenalina. Além disso, Blade enfrenta um dilema moral ao questionar se deve confiar nos próprios inimigos para vencer essa batalha. Além de Blade, conhecemos personagens fascinantes e cheios de mistérios. Temos Whistler, o mentor de Blade, que retorna aí uma história integrante. E claro, os novos vampiros Blood Pack, cada um com suas personalidades únicas e interessantes. A interação entre eles é incrível. As cenas de luta são de tirar o fôlego, as coreografias e efeitos especiais dos vampiros mutantes são impressionantes. E a adrenalina é do começo ao fim, além de muitos efeitos visuais que estão muito bem feitos e criam um mundo sombrio e imersivo neste filme. Blade 2 é um filme eletrizante, né, com uma mistura de ação, suspense, uma pitada de horror. Se você ainda não assistiu, não perca tempo e corre para conferir. Se você gostou dessa análise, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o like. E agora eu vou te contar alguns fatos interessantes sobre este filme que talvez você não conheça. Blade 2. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002. Dirigido por Guilherme Del Toro e estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. Aqui estão alguns fatos interessantes que eu vou te passar nesse vídeo. Blade 2 é um filme de ação e terror lançado em 2002, dirigido por Guilherme Del Toro, estrelado por Wesley Snipes como personagem principal Blade. O Blade 2 é uma sequência do filme de Blade, lançado em 1998, e a continuação manteve a mesma atmosfera sombria e ação intensa que conquistaram os fãs do primeiro filme. O filme é dirigido por Guilherme Del Toro, conhecido por suas habilidades em criar histórias em mundos sombrios e fantásticos. Sua direção trouxe um estilo visual único e sombrio para o filme, e nessa sequência, Blade enfrenta uma nova ameaça, uma raça de vampiros mutantes chamado Reapers. Esses vampiros são ainda mais poderosos e sedentos de sangue humano. Para combater a ameaça dos Reapers, Blade vai se unir a um grupo de vampiros conhecido como Blood Pack, treinados especialmente para caçar e eliminar mutantes. A dinâmica entre Blade e Blood Pack adiciona aí uma camada intrigante à trama. O filme é conhecido por suas incríveis cenas de luta e ação. Wesley Snipes se envolveu profundamente na coreografia das cenas, garantindo sequências impressionantes. O diretor Guilherme Del Toro trouxe o talento para criar uma atmosfera sombria e gótica, repleta de efeitos visuais impressionantes, que deram vida ao mundo dos vampiros. Blade 2 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 155 milhões de dólares em todo o mundo. Isso solidificou o status da franquia como as mais populares do gênero de ação e terror. Blade 2 foi um dos primeiros filmes baseados em quadrinhos, conquistaram um grande sucesso, pavimentando o caminho para o gênero filmes de super-heróis. Se tornou cada vez mais popular nas décadas seguintes. A trilha sonora do filme, composta por Marco Beltrami, contribuiu para criar a atmosfera tensa e emocionante do filme, destacando-se pelas músicas que complementaram perfeitamente as cenas de ação. Blade 2 continua sendo um filme amado pelos fãs de ação e terror até hoje. Sua influência pode ser vista em outras produções do gênero. Seu legado permanece como um marco na história do cinema e dos quadrinhos de vampiros. E esses são alguns fatos interessantes sobre o filme Blade 2, nunca te contaram.